Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Podcast Melhores Alunos, onde aqui eu entrevisto alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional, para nós batermos um papo a respeito dos seus resultados, né? De como a acupuntura pode auxiliar em todo esse processo aí de melhora, de ter os melhores resultados, quando nós tratamos definitivamente a parte emocional dos nossos pacientes, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou conversar com o Fire, tá? Já vou deixar o convite aqui para ele. Assim que ele entrar, ele vai bater um papo aqui conosco, apresentar alguns casos clínicos dele e vai ser bem interessante, tá? Já vou fixando aqui para nós começarmos enquanto ele entra, tá? Podcast Melhores Alunos. Garoto, muito bem. E para quem tem interesse, né, em fazer parte do curso de acupuntura na inteligência emocional, eles estão com as inscrições encerradas, mas me chame no direct, eu te coloco ali na lista de espera para você não ficar de fora de uma próxima turma. Convite guardar ele entrar aqui, que vai ser um bate-papo incrível. Convite enviado, só aceitar aí. Maravilha! Fire, você me escuta? Estou te escutando, rapaz. Estou apenas... Isso! Aí. Perfeito. Aí, garoto, muito bem. Se você conseguir virar o celular, porque para mim você está deitado. Espera aí, então. Calma aí, deixa a tecnologia aqui, não é o forte, não. Tranquilo. Tô aprendendo ainda também. Melhorou? Show, ficou perfeito agora. Perfeito. Show de bola. Desculpa. Imagina, Fire. Só me confirma, como é a pronúncia do seu nome? É Fire mesmo? Fire. Fire. Maravilha. Então seja muito bem-vindo, Fire. É uma satisfação enorme ter você aqui conosco no podcast Melhores Alunos, né? É um bate-papo que eu gosto muito de fazer com os alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional, até mesmo para a gente entender e levar, né, para as pessoas entenderem como que pode, né? Quando a gente fala acupuntura na inteligência emocional, parece algo tão amplo, tão vago, mas a que ponto nós podemos chegar nisso com a acupuntura, né? Então gosto de fazer essas entrevistas com os alunos, justamente para a gente levar isso para mais pacientes. Então, já de antemão, peço para você se apresentar, com o que você trabalha e de onde você é, para as pessoas te conhecerem, né? E até marcarem sessões aí com você no futuro próximo. Ô, Renner, meu professor, eu nasci em Montes Claros, Minas Gerais, estou aqui no Espírito Santo, na cidade de Piúma, cidade das Conchas, é beira-mar, e eu sou um fisioterapeuta, que trabalha com neuromodulação, bem voltado à dor crônica, ok? Eu tenho uma história de vida com a dor crônica e eu estou nessa área, voltado à dor crônica. Legal. E você me ouviu falando em algum momento de acupuntura na inteligência emocional? O que te fez buscar esse conhecimento a mais trabalhando com dor crônica? O professor, a gente faz parte de um grupo da Sociedade Brasileira de Neurometria e lá a gente também troca experiências e uma dessas experiências eu estava trocando sobre neuromodulação de dor crônica. E acredito, uma aluna aí de você, a Eliane Martins, ela mencionou que fez o curso, ajudou demais ela adora, né? Ela tem a prática voltada a isso e me falou, olha, talvez você vai se identificar. Fiz aquela jornada, aquela semana, né? Uhum. Que é promovida e fiz o curso. O que me trouxe para a neuromodulação? Trazer a acupuntura emocional, né, de inteligência emocional, para dentro da minha prática. Eu já era acupunturista, ponto. Só que na neuromodulação, a gente, na dor
crônica, a gente trabalha com uma situação que é a sensibilização central da dor crônica, onde a área de modulação da dor, ela deixa ou diminui bastante a sua atividade, a área principal, e outra área começa a fazer essa modulação da dor, que é geralmente a área voltada às emoções. Então, nesse processo de sensibilização central pela doença, dor crônica, e é uma doença, desde 2020, é considerada uma doença não transmissível, a dor crônica. Show. Exatamente esse protocolo, ele ajuda a desensibilizar centralmente pacientes com dor crônica. Exatamente. Foi por isso que eu te perguntei, porque hoje as pesquisas científicas mostram muito essa correlação, né, da interferência emocional na dor física do paciente. Inclusive, tem algumas pesquisas bem interessantes que eu gosto, que eu tenho acompanhado bastante, que é justamente as alterações emocionais provocando uma potencial dor, e essa dor pode chegar à cronicidade, né? Então, relacionamentos, né? Relacionamentos abusivos, fim de ciclos, né? Términos de relacionamentos de longa data. Então, isso pode desencadear uma modulação cerebral mesmo, na qual o paciente começa a ter dores crônicas mesmo. E isso vem, né, muito sobre o que os chineses falam, daquilo que nós estudamos, que as emoções alteram o quadro energético, que gera uma patologia física, né? Então, unir essas duas fontes, eu acho fantástico. Perfeito, professor. Aí, assim, eu não sou aquele acupunturista clássico, não, que só utiliza da acupuntura no meu raciocínio clínico, né, na minha prática. Ela é de forma integrativa. Então, assim, eu utilizo de várias técnicas, né, e a acupuntura, esse protocolo específico da inteligência emocional, ele entra dentro de um raciocínio clínico e tem me ajudado bastante. Trouxe até umas imagens aí para estar exemplificando, né, o que a gente está falando. Exatamente. E aí você tem usado esses protocolos do curso de acupuntura na inteligência emocional junto com a neuromodulação, né? Você trabalha com a neurometria também, né? E tem tido alguns resultados interessantes? Eu coloco, professor, que esse protocolo seu, ele faz parte. Na verdade, a acupuntura faz parte da neuromodulação. A neuromodulação é um conjunto de técnicas e a acupuntura, ela está ali, ela tem seus artigos, ela tem sua comprovação, tem sua eficácia e ela está ali dentro da neuromodulação. Então, é um recurso interessantíssimo. Então, assim, a gente vem obtendo resultados, alguns desses até me impressionam. Teve um que me impressionou bastante, que eu estava tendo bastante dificuldade de estar terminando, fechando o tratamento, né, o ciclo desse tratamento, e especificamente esse protocolo, ele deu um salto, né? A evolução, ela teve um salto de qualidade muito grande, não esperado até. Legal. Conte mais um pouquinho sobre esse caso. Esse caso é o seguinte, sexo feminino, tem ali seus 52, 54 anos, ela tem uma série de patologias, ok? E essas patologias, ou seja, ela tem um dano físico também, ok? Mas são dores de 10, 15 anos. Ela tem ansiedade crônica. E um desses diagnósticos, ela tem dor crônica intratável. Lembra que eu te falei? Desde 2020, a dor crônica já é considerada uma doença, já tem seu CID. Então, o CID já tem o diagnóstico fechado, ok? Então, essa paciente, meu raciocínio clínico às vezes, quando o dano físico ele está muito presente, então a gente consegue avaliar e quantificar esse dano físico,
em, em certo momento, a gente inicia o dano físico primeiro, o tratamento do dano físico. Uhum. E essa sensibilização central, quando a gente consegue avaliar que esse paciente está em sensibilização central, a gente vai tratando ao longo do tempo. Então, eu não tinha iniciado com o protocolo de inteligência emocional. Essa paciente, ela evoluiu muito bem, ela já estava sem dor, mas ela estava com uma questão que estava diminuindo sua qualidade de vida. A sua força, na avaliação de força física, ela estava com uma força física muito diminuída. E essa força física ela não melhorava, mesmo com o paciente já sem nenhum tipo de dor. A gente conseguiu controlar toda a dor dessa paciente. E o protocolo de inteligência emocional, isso é visualizado em gráfico, está tudo certinho. Quando, se o senhor permitir, eu mostro. Ele aumentou exponencialmente essa força física. E o que significa de qualidade, de comportamento, né, de vida para essa paciente? Ela, qualquer peso, seja um netinho, um bebezinho, qualquer coisa que ela pegava, ela voltava um pouco com a dor. Ou seja, o dano físico ele estava presente, ela já estava sem a dor, né, a sensação, a experiência da dor, só que a força era tão pequena que acabava gerando outro dano físico. O protocolo, aí é bastante impressionante, aumenta a força física dessa paciente de uma tal maneira que ela se livra dessa situação. Então, ela tinha uma vontade, né, de estar tendo uma vida normal, de pegar um neto, de pegar uma vassoura, pegar qualquer coisa. Então, assim, ela volta a ter essas atividades durante sua vida. Então, assim, impressionou bastante eu ter colocado o protocolo de inteligência emocional, não como último recurso, mas como um recurso já num paciente sem dor e ter melhorado a força física dele de uma tal expressão que me impressionou. Não tinha acontecido isso comigo, não. Legal. É interessante, né? Porque o organismo, né, o ser humano, ele tem a sua individualidade, né? E Perfeito. a individualidade de cada paciente, pensa, você fez vários tratamentos, né, com ela, melhora de um quadro de dor crônica de longa data, já estruturado, né? É, e ela melhora a dor, só que fica um dos fatores para trás, que é o ganho de força muscular, né? E olha que interessante o quanto a gente fala muito a respeito dessas questões, né? E eu ainda falo que isso precisa ser estudado bastante. Olha a emoção interferindo no ganho de força muscular. A partir do momento que limpa, de certa maneira, as emoções, a paciente tem um salto no ganho de força muscular e toda aquela neuromodulação que já vinha sendo feita, que diminuía a dor dela, agora ela gera uma estabilidade maior e prolonga esse efeito de melhora. Por quê? Porque um dos fatores acaba correlacionando ali, né, equalizando ali dentro do padrão de reequilíbrio da paciente. São resultados incríveis, né, Fire? O professor, assim, eu te considero um gênio mesmo ter criado esse protocolo, e esse protocolo, para mim, vai além da questão das emoções, né? Ele acaba equilibrando a pessoa como um todo. Então, nos meus tratamentos, eu sempre proponho para as pessoas que a gente vai ajudar, que ela faça o protocolo inteiro. Eu gosto do início ao fim, de fazer todo o protocolo, não ter um raciocínio de pegar uma parte, mas fazer todo o protocolo, porque ele acaba equilibrando a pessoa como um todo. Exatamente. É, é difícil nós separarmos isoladamente cada emoção, né?
Então eu também gosto de fazer o tratamento completo. Quando eu busco explicar para o paciente, mostrar para ele que o melhor resultado vai ser a partir do momento que nós passarmos por todos esses processos, né? Esse vai dar o equilíbrio geral para o paciente. Show. Fire, você tem outros casos clínicos aí que você queria trazer, né? Inclusive com algumas imagens. Tem. Passe para nós o que você tem Eu estou conseguido. tentando fazer o possível, tá, professores? Então a gente vai projetar numa TV aqui, às vezes não fica o ideal, não, mas é o real, né? É o que a gente tem aqui. Tá bom? Não, tranquilo, vai dar para a gente ver bem. Aí. Então, assim, essa é uma definição de dor crônica da IASP 2020, ok? Então a gente coloca mais ou menos o que a gente estava conversando sobre a emoção, né? Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a um dano tecidual real ou potencial. Muitas das vezes a pessoa sente dor sem ter um dano tecidual, né? Um dano físico, ou só de pensar que pode haver uma dor, a pessoa começa a ter a dor. Então, aí a gente começa a entender o conceito de sensibilização central. Então, assim, a gente traz 3 casos, professor. Um é da paciente de 52 anos, sexo feminino. Então, a gente tem aí vários CIDs, ok? Ela já sofreu até cirurgias de estabilização de cervical. A gente pega apenas a ansiedade crônica e a dor crônica intratável, antepenúltima e o último CID. Só para a gente ter uma ideia que uma paciente de 15 anos com dor, ela sofre muitas alterações. Então, esse é todo o tratamento dela. Ela inicia 13 de dezembro e a última avaliação dela, é uma avaliação de alta, foi em março agora. 4 então, assim, consultas. Na avaliação, a gente tem a termografia para estar olhando e rastreando esse dano físico. Então, ela tinha vários danos físicos. Ok. Então, assim, além da questão de sensibilização central, dor crônica, só para a gente ter um balizamento, é toda dor que está há mais de 3 meses. Então, ela tinha 10, 15 anos de dor, tomando várias medicações, inclusive morfina sublingual. Então, assim, ela tem várias alterações. E olha o Alox ali com 493% de disfunção, ok? Então, é uma paciente que ela tem o dano físico e tem a sensibilização central. Isso foi por adaptação. Então, é uma dor crônica primária. Então, tudo bem que não está muito boa a imagem, mas olha ali, professor e colegas. Em 7/2, no quadrinho mobilidade, já existia, ela já tinha ganhado toda a mobilidade. Ali ela estava sem dor. E foi justamente ali que a gente iniciou o protocolo de inteligência emocional, ok? Então, assim, olhando a simetria do Alox também, a gente consegue verificar que ele sai de uma posição e estabiliza também, e principalmente em 7/2, houve a melhora da dor desse paciente com a melhora do dano físico, mas o dano, a sensibilização ainda existia. A gente começa a ver a evolução dessa paciente. E o que me impressionou. Verificamos aqui índices gerais. Ela sai de 65
45% de deficiência geral, aí um protocolo de avaliação. E em 7/2, quando ela estava já sem dor, ela estava em 40%. E a saúde dela, geral, estava em 60%. Ou seja, ela já tinha invertido o início. Ela tinha pouca saúde, muita deficiência, mas olha só a evolução depois do protocolo. Ela vai para 22. É muito, professor. E ela vai para 78 de saúde geral. É muito. É muito. É muita coisa. Não é normal tudo isso. E depois de sem dor, né? E o que me impressiona, aqui está a força, tá, gente? A força muscular. Observa que 32 era o ideal. E ela vinha meio que estabilizada na força. Ela não conseguia resultados expressivos. E olha como... Pena que está, como é que chama? Tá cortando. Uhum. Mas ela sai de 24 para 49 depois do protocolo de inteligência emocional. Então, assim, ela tem um ganho de força absurdo, absurdo, absurdo. Então, assim, esse caso me impressionou demais da conta do ganho de força. Paia, deixa eu só te fazer uma pergunta, não sei se você vai conseguir correlacionar. O que você acredita que levou ela a esse ganho de força? Teve alguma coisa que ela mudou nos hábitos de vida dela ali para potencializar esse ganho? Por exemplo, foi feito os protocolos de inteligência emocional e isso desencadeou nela uma maior força de vontade, ela fez atividade física para ela ganhar essa força muscular, ou isso foi sem nenhuma alteração física, apenas com os protocolos ela desenvolveu essa força? Você consegue ter essa relação? Se ela mudou a alimentação, atividade física, alguma coisa que ela pode ter potencializado esse ganho de força dela? Pô, perfeito, perfeito, professor. Ela vinha assim, vamos lá, desde 13/12, né? Uhum. Então, a gente propõe de forma integrativa o tratamento, ok? Então, ela passa por alterações de alimentação, e aí vai. Ela já estava, desde de janeiro, numa hidroginástica, que é a única atividade que ela conseguiu iniciar, ok? Então, assim, esse ganho, tudo bem que a gente está apresentando apenas uma evolução clínica que eu gosto de monitorar bem o meu paciente, né? Isso aqui não é um estudo, mas ela não alterou a alimentação, não alterou hábitos sociais e ela não alterou atividade física que pudesse ser correlacionada ao ganho de força, ok? Foi um momento de grande emoção, porque ela sabia que, eu falei, olha, se a gente não ganhar a força muscular aqui, a gente vai entrar com outros processos, uma eletroestimulação transcraniana, biofeedback, assim, nós vamos evoluir, dar uma atenção maior nesse tratamento com outras técnicas. Então, vamos fazer a desensibilização. Então, assim, eu atribuo esse ganho de força expressivo, que eu não consigo nem entender como que ganhou tanto num curto período de tempo, sem alterar nada. Não tomou nenhum suplemento, nada, zero. Mesmo os hábitos de vida. Apenas a questão da introdução do protocolo. Show. Perfeito. Era essa a minha dúvida, porque ela já vinha fazendo a hidro, mas possivelmente os protocolos potencializou o ganho de força muscular a partir do momento que limpa as emoções. Sim, perfeito. 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 Então, assim, a possibilidade de traumas passados aí, né, professor, de grande adaptação nesse sistema nervoso autônomo, sistema nervoso central aí, para que pudesse haver isso. Porque ela já não tinha dano físico, concorda comigo? Ela não estava apresentando já dano físico nenhum. Perfeito. Show de
Mas... Continuando aqui, professor. Sim. Então, a gente pega agora um paciente, aqui ele tem a dor crônica, né, de mais de 10 anos e depressão. Aqui é sexo masculino, ok? Lembra que essa anterior tinha dano físico. Esse aqui já não possui dano físico algum. Aí tem a imagem termográfica, uma das imagens termográficas, e as disfunções. Nenhuma. Então, assim, como que uma pessoa de 10 anos, né, ou mais, poxa, esse 10 anos ou mais é com uso de medicamento, tá? Medicamento e passa por um, passa por outro, vários exames, tanto de imagem, exames funcionais, e nada pega essa dor dele, ok? E aí, a termografia também, ela não conseguimos nem quantificar, nem qualificar nada de disfunção, zero. Aí a gente tem o exame da neurometria, o pré, né? A avaliação dele de antes, esse a gente iniciou o protocolo, professor, logo no início. E depois eu explico o porquê logo no início. Então, do lado, no pré, a gente observa, a gente não vai se estender muito aqui, mas a gente observa que, só para a gente ter uma ideia, que quanto mais vermelho, mais ativo esse cérebro está. E quanto cores mais claras, menos ativo esse cérebro está. Então, no pré, ele tinha pouca atividade cerebral e não estava equilibrado. Posições lá de cima, deitado ou levantando, ele tinha baixíssima atividade, esse cérebro com atividade. E a gente observa o sistema límbico dele, que é a grosso modo, faz o processamento das emoções, muito mais ativo do que o frontal dele, ok? Então, ele como era um paciente depressivo, então ali a gente já observa que as respostas emocionais dele estavam muito mais afloradas, muito mais ativas do que as racionais. E o frontal, ele é uma área de modulação de dor, então possivelmente a sensibilização central a gente consegue visualizar aí pela essa área de grande atividade do límbico. Olha o pós dele, ele não terminou o tratamento. Mas isso aqui é depois do protocolo, tá, professor? Uhum. Já houve um equilíbrio. É um cérebro com atividade muito mais equilibrada. Você vê as áreas vermelhas, né, de grande atividade cerebral, desde de deitado, levantando, quando está em pé, o sistema límbico com menos mais atividade do que antes. Então, assim, já houve uma grande melhoria. E quais são os comportamentos que a pessoa nos fala? O cansaço, a vontade de ficar deitado já está passando, eu estou gostando de tratar da minha casa, né? Ou capinar meu lotezinho aqui. Então, assim, minha memória está voltando, meu foco, eu estou mais alegre. Aí a pessoa começa a conversar mais com você, começa a rir, que é um paciente que não ria. Então, assim, é interessante verificar num exame de imagem funcional o que houve de alteração no cérebro de um senhor de 62 anos, já com depressão, já né, com medicação ali, também fazendo alterações nesse sistema nervoso, e houve uma grande evolução. Mas olha só aqui, vamos começar de baixo para cima, no pré. Aqui é uma avaliação que a gente faz para verificar tá na neurometria, mas a gente verifica se a gente vai ter sucesso ou dificuldade com protocolos de biofeedback. Por quê? Porque são pacientes difíceis e eles já sofreram
grandes alterações nesse sistema nervoso autônomo dele, simpático, parasimpático. Então, mesmo que o protocolo ele não conseguiu resolver tudo, professor, mas de forma integrada, é o jeito que eu trabalho, ele teve uma gigante evolução para esse paciente. Por quê? Porque ele sai com uma capacidade de adaptação de 40%, ou seja, seria um paciente difícil de trabalhar, e ele vai para 60%. Então, assim, ele facilita todos os outros tratamentos. Então, assim, a gente observa ali, por exemplo, o fluxo sanguíneo e oxigênio funcional, por isso que aquele cérebro também está com mais atividade. Ele melhora o fluxo sanguíneo e oxigênio funcional, ou seja, fica um cérebro melhor irrigado, chegando oxigênio melhor naquele cérebro. O controle de ansiedade dele, principalmente as vias de resposta neuroemocional, de reação neuroemocional. Resposta é o que a pessoa faz com o outro, né? E a reação é o que ela sente. Melhorou demais. Precisa melhorar um pouco? Precisa. Mas o protocolo, ele ajudou a equilibrar um paciente de difícil solução, que já estava aí 15 anos com medicação e não estava controlando ele, e para ele fazer o próximo passo que ele já está fazendo, que é o biofeedback para melhorar essas vias nervosas, ok? Por quê? A gente acha que 15 anos houveram, por síndrome geral da adaptação, várias adaptações nessas vias nervosas. Então, assim, a acupuntura, para mim, ela ajuda demais da conta. Por quê? De forma integrada. Se eu tenho pacientes com capacidade adaptativa menor de 50%, eu já inicio de cara com o protocolo emocional. Quando está acima de 60%, às vezes eu já vou direto para o biofeedback, ok, professor? Então, assim, é por isso que eu falo que eu não sou um acupunturista tradicional, de só utilizar a acupuntura em tudo. Mas ela ajuda demais da conta. E foi por isso que eu fiz o curso, para ser um recurso valioso para ser empregado. Show. E é bem isso mesmo, né? Quando nós entendemos esse processo de ganho do nosso paciente, fica muito mais fácil, porque às vezes nós deixamos uma técnica de lado que ela pode estar potencializando outras técnicas que nós atuamos, né? Perfeito, professor. Eu pensei que você ia me puxar a orelha aqui, que eu não sou aquele profissional, mas assim, é integrativo. A gente não pode olhar o corpo humano e qualquer técnica de forma isolada. Mesmo que ela não consiga solucionar tudo, ela já deu um passo para que outra técnica entre e outra técnica, né, outro recurso favoreça com mais potencial ainda, o objetivo final desse paciente, que é gerar qualidade de vida para ele. Né? Perfeito. Essa é o que eu falo que é a grande virada de chave na acupuntura, né? Não necessariamente todos os acupunturistas precisam ter todas essas técnicas. Não. Mas às vezes você entra com a acupuntura e encaminha para o outro profissional que faz. Então, o nosso resultado, ele depende de vários profissionais, de várias técnicas. E isso é que eu gosto muito de mostrar. Porque às vezes o paciente melhora um pouco na acupuntura, mas ele vai precisar de uma nutricionista para potencializar os efeitos dele. Vai precisar de uma neuromodulação mais importante com um biofeedback ou com a eletrocraniana, né? Eletroestimulação transcraniana ali, para potencializar esses efeitos. E não é de forma nenhuma errado nós encaminharmos o nosso paciente ou nós buscarmos essas técnicas também para agrupar o nosso atendimento, né? Eu acho que o resultado final ele é pro paciente, né? E não só de uma técnica isolada. Eu acho isso fantástico. Exatamente. E, assim, e questões de dores crônicas, nenhuma técnica ou nenhum profissional conseguirá trabalhar, né, com a dimensão e desafio desse tipo de doença. Exatamente.
Pai, antes de você entrar nesse próximo caso clínico, só me responde uma pergunta. Aquele paciente lá, aquela avaliação da neurometria, foram quantas sessões? Você sabe me informar de inteligência emocional? Não, eu fiz o protocolo Show. inteiro. Eu fiz o Perfeito. protocolo inteiro. Assim, eu só faço uma leve alteração, que eu já te mostrei, do protocolo, que eu inicio com o paciente. Exemplo, eu tenho o recurso de avaliar o sistema nervoso autônomo dele. Então, eu vejo como é que está o simpático e o parasimpático. Perfeito. Se o paciente estiver com o simpático muito alto, dependendo da distorção, da disfunção, eu inicio, antes do protocolo gestacional, eu inicio com uma estimulação de nervo vago com a questão emocional dele. Aquele protocolo do crânio. Então, assim, eu faço uma primeiro com ele e depois eu inicio o gestacional, ok? Mas todos os meus pacientes eu faço o protocolo inteiro. Perfeito. Show. Respondido. Então a gente traz aí o último paciente, que é um Alzheimer nível 2 para 3, mais para 3 do que para 2, 88 anos, ok? Ah, como é que chama? Como é que a gente... Onde é que entra isso? Poxa, entra de maneira integrativa. Então, a gente faz o 10 de janeiro e 13 de março, ok? Aqui a gente faz três técnicas em conjunto, todas as vezes, professor. A gente faz o laser transcraniano, primeiro. Depois a gente entra com a questão de estimular o córtex dele por uma parte do protocolo emocional, ok? E depois que a gente entra em conjunto com a eletroestimulação transcraniana. 10 de janeiro, olha como é que esse cérebro estava. Ele tinha muito mais atividades, uma atividade intensa, na posição deitada e levantando. Vamos colocar assim, em pé, ele tinha pouquíssima atividade. Era um paciente que já estava caindo muito, tinha de 3 a 5 quedas por semana, ou seja, quase uma queda por dia. Ele não tinha controle de esfíncter. Com certeza a memória dele estava complicada e por aí vai. Ou seja, perdendo qualidade de vida. E todos ao redor desse paciente acabam adoecendo também, né? A família acaba adoecendo também. Olha, 13 de março, vamos entender que é um paciente de 88 anos, com Alzheimer já, né, avançado, mas o fisioterapeuta ou o profissional de forma integrativa não olha a doença, olha a qualidade de vida, né? Olha a função dessa pessoa. Olha como é que estava 13 de março. Já está um cérebro mais equilibrado. E a parte mais difícil, que é no Alzheimer, é você gerar novamente atividade no córtex. Olha aquela visão frontal que está ali. Ele já está bastante ativo. E o que significa de comportamentos para esse paciente? Olha, o equilíbrio dele melhorou, ele está andando, o controle de esfíncter já voltou, ou seja, algumas medicações estão até diminuindo para essa questão. Começou a voltar algum tipo de memória dele. Ele gostava de tocar um pianozinho, ele lembrou de uma música, ele está lembrando de outras músicas. Então, assim, para a família, é um grande ganho. É um grande ganho. Ele já sai da sua poltrona, vai lá na cozinha, já pega a sua água, já toma, já coloca no local correto, já começa a identificar fotos de família. Então, assim, mas não é o protocolo isolado, não. Eu acho que nem deve ser, mas uma parte dele, que é a questão de estimular o córtex frontal, está sendo utilizada e está tendo
resultados significativos no conjunto. E aí vem, professor, uma questão. A eletroestimulação transcraniana, ela não deve ser utilizada de forma isolada. Ela é solicitada, quando você faz uma formação, que seja colocada uma outra técnica conjuntamente. Então, assim, olha como que a acupuntura entra aí de maneira espetacular, na minha visão, ok? E o resultado é o que interessa. O resultado para o paciente, para a família, é o que interessa. Então, é um protocolo que está dando bons resultados para essa pessoa de 88 anos, sabendo que ele vai ter suas dificuldades, né? 88 anos não são 88 dias, então, assim, ele vai ter suas pedras, seus tropeços, né, de tratamento, vai diminuir ao longo do tempo pela questão de idade, mas, neste momento, está ajudando demais na qualidade de vida, não só do paciente, mas da família. Exatamente, né? E se a gente olhar 10 de janeiro a 13 de março, são 2 meses de tratamento. 2 meses de tratamento é um espaço curtíssimo para um paciente de 88 anos com quadro de Alzheimer nível 2 para 3, né? Curtíssimo, curtíssimo. Então, assim, a gente a gente traz esses três, né? Esses três casos. Então, a gente até tira aqui. Onde é que tira? Aqui, pera. Isso. Então, a gente, esses três casos, professor, são casos, teria outros, né? Outros normais, mas são três casos que nos fazem refletir, né? A questão da dor crônica, que é bastante importante, e um caso de Alzheimer, né? De uma doença degenerativa que está tendo um bom resultado. E aí eu falo que não é só inteligência emocional, é um protocolo de equilíbrio, tem que até já começar, né, a querer trocar esse nome, porque é muito mais do que só a emoção. Tudo bem que só tem um conhecimento mais vasto, mas eu acredito que esse equilíbrio ele é inteiro, não é somente a questão emocional. Tem algo muito maior por trás, entendeu? Exatamente. E eu acho que ficou muito claro na exemplificação desses casos clínicos, né? Um caso clínico de dor crônica, de 10 a 15 anos, depressão crônica e Alzheimer. Então, são linhas de frente diferente que nós associamos a acupuntura na inteligência emocional com técnicas que você já utiliza de neuromodulação e que a gente consegue ver um salto de resultado incrível. E isso só me mostra uma coisa que é fundamental. O quanto o nosso paciente ele é individual e ele precisa Sim, ser avaliado de forma integrativa. De forma integrativa. sim, Né? Não é só a dor física do nosso paciente. Não é só o desequilíbrio energético do nosso paciente. Não é só o desequilíbrio emocional do nosso paciente. E é por isso que quando, né, eu fui montar essas dessensibilizações emocionais, eu não deixei de fora pontos que promovem um reequilíbrio energético. Então, todos eles têm o reequilíbrio emocional, mas eu parto do princípio que tem um desequilíbrio energético associado. E quando a gente entende que sistema límbico está diretamente interligado às questões emocionais, mas quem faz a modulação é o córtex pré-frontal, não dá para a gente deixar isso de lado. Né? E quando a gente ainda entende que o córtex ele está ligado às questões de dores físicas, cara, a emoção está muito ligada ali. Não dá para a gente tratar o cérebro de forma isolada, tratar só sistema límbico, tratar só córtex. A gente trata de uma forma integrativa. É por isso que quando a gente utiliza esses protocolos, né, mesmo que isolado ou associado com qualquer outra técnica, nós vamos ter resultados tão interessantes assim. Tão interessantes. Às vezes a gente coloca uma agulha ali e o paciente melhora uma dor física. perfeito, perfeito. Falando em agulha, professor, eu nunca tinha visto um profissional explicar num curso tão bem. Eu só mexo com laser acupuntura, né? Então, assim, eu nunca tinha visto um profissional fazer tão bem associações de frequências, né? Como
como foi feito, ok? Então, assim, te dou não só o parabéns pela construção do protocolo, mas por essa sapiência, né, de construir as frequências para laser acupuntura. Show. O melhor resultado do laser são com as frequências, né? Não tem como, porque você vai exato naquela frequência tecidual daquela região, daquele órgão em desequilíbrio, então isso potencializa muito os efeitos, né? É você comparar. Mas você concorda que ninguém, como é que chama? Ninguém ensina as frequências? É difícil de você ver uma literatura falando exatamente de uma combinação de frequências? Exatamente. É muito recente, né? Tanto é que a gente tem pouco laser que usa as frequências, né? Poucos profissionais que falam do laser frequencial. Tanto é que é uma batalha muito grande, porque muitos alunos de acupuntura têm o laser, mas não o laser de acupuntura que traz as frequências, né? E aí fica aquela, mas eu paguei tão caro no meu laser, mas, cara, existe outro que é uma potência muito melhor, né? Então, acho que a nossa luta é para disseminar esse conhecimento aí, para que mais pessoas possam ter. E às vezes vale o investimento para você entregar um melhor resultado para o seu paciente, né? É o retorno que vai vir com o tempo, é investimento. Show demais. Fire, eu agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade em vir aqui apresentar toda essa linha de tratamento que você tem, né? Mostrando aí imagens. Eu sou um fanático por resultado, eu sou um fanático por imagens e essas imagens brilham aos meus olhos quando a gente consegue mostrar isso. É muito interessante não só entender do resultado, mas você ver isso e eu acho que o paciente ele ganha muito com essas imagens. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente fala de questões emocionais, é muito difícil a percepção. É muito difícil a percepção. E quando nós mostramos imagens para o nosso paciente, seja da neurometria, seja de termografia, até mesmo do rio do Draco, ou até mesmo Sim. imagem da língua, né? Antes e depois do tratamento, fica fácil para o paciente ele entender. Nossa, parece que eu não tinha percebido uma melhora, mas olhando aqui, eu consigo ver realmente o que eu melhorei. E a imagem fornece um autoconhecimento para o paciente. O paciente ele olha e fala: Nossa, eu preciso prestar mais atenção em mim para me ver. E quando ele consegue ter essa autopercepção, ele vê a evolução do tratamento dele. Eu acho que nós acupunturistas, nós profissionais da saúde em geral, né, precisamos ter mais essa noção e levar isso para os nossos pacientes. Parabéns demais pelos resultados. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a sua disponibilidade do seu tempo aí em mostrar isso aqui para a gente. Acho que isso aqui engrandece a fisioterapia, engrandece a acupuntura, engrandece a área da saúde e mostra, né, para diversas pessoas que vão acompanhar esse podcast depois, né, gravado, o quão ele pode procurar técnicas que vão gerar uma melhora na qualidade de vida dele, independente se a dor dele é crônica, se a dor dele é aguda, se tem 10, 15, 20 anos de dor crônica. Existem técnicas, né, que podem melhorar a qualidade de vida dele, ajudar ele a ter uma qualidade de vida melhor mesmo ali, dia após dia, né? E falando em dores crônicas, em aumento do número de fibromialgia, de dores lombares, de enxaqueca. A enxaqueca hoje atinge basicamente 1 bilhão de pessoas no mundo, é muita coisa. Tá? Então, nós temos várias técnicas que podem ajudar esses pacientes. E se você é de Espírito Santo e região Piúma, né, você pode marcar. Piúma, né? Piúma. Isso. Marcar uma sessão aí com o Fire. Tá? Vou deixar aqui o perfil dele marcado aqui nessa aula. Então você pode ir lá, mandar um direct para ele, marcar uma sessão com ele, até para você começar a ver em você resultados como esse, né? De uma avaliação, de uma neuromodulação, de uma linha de tratamento. Né? Nós não estamos falando de uma técnica, nós estamos falando de uma linha de tratamento que pode gerar um benefício final aí para o paciente. Muito obrigado mesmo, Fire. Foi incrível. Eu que agradeço o senhor, eu que agradeço a oportunidade aí. A gente está conversando, né, um pouco, trocando informações, trocando ideias.
ideias, ok? Obrigado, professor. Obrigado. Maravilha, Fair. Eu agradeço mesmo. Conte comigo. Qualquer dúvida me chame. Quando tiver mais resultados aí, vai me mandando. Nós vamos trocando umas ideias aí. E já deixo o convite para em breve você trazer mais casos clínicos aí, né, interessantes que vai surgindo aí. Isso é bom para a gente mostrar para as pessoas que existem técnicas que podem ajudar muito os nossos pacientes, tá? Não é normal sentir dor. Não é normal você acostumar com a dor crônica. Existem técnicas que podem te ajudar. Show! Maravilha, Fair. Muito obrigado mesmo. E para quem tem interesse em fazer, né, ter esse conhecimento de acupuntura na inteligência emocional, me chame no direct aí que eu coloco o seu nome na lista de espera para uma nova oportunidade, você estar conosco também, participando de toda essa construção de um desafio, né, que é levar os melhores resultados para os nossos pacientes. Fire, muito obrigado mesmo. Um excelente dia. Conte comigo sempre. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Obrigadão. Obrigado.